Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como salvar planilhas do Excel como imagem. Eu já havia feito um vídeo a respeito sobre isso, mas eu decidi incrementar um pouquinho mais esse conteúdo com alguns métodos diferentes, né? E também algumas dicas e observações pertinentes a cada um desses métodos, principalmente por conta de algumas atualizações do Office, né? Que permitiram alguns recursos mais interessantes aí no Excel e também entre o Excel e programas do Office, tá joia? Eu vou falar mais sobre isso em alguns desses métodos. Então, basicamente, você vai aprender a como salvar planilhas ou pequenos intervalos dessas planilhas, né? Como o arquivo de imagem, JPEG, PNG e outros, tá? Vai ver a diferença também entre um e outro, principalmente por conta do fundo, né? Fundo transparente, fundo branco, tá joia? E você vai aprender também a não necessariamente salvar esses intervalos como um formato de imagem, mas usá-los mesmo assim como imagens em outros programas, né? Como apresentações de slides no PowerPoint e documentos do Word, porque às vezes você não precisa necessariamente de um arquivo de imagem, né, pronto ali para você inserir, porque às vezes ficaria até um pouco mais trabalhoso. Você só quer transformar aquele pedacinho da sua planilha em imagem para jogá-lo em algum outro programa do Office, por exemplo. Além disso, eu vou te ensinar também a como fazer com que essas imagens que estão em outros programas sejam vinculadas com o seu arquivo do Excel, de forma que você atualize os seus dados no Excel e eles sejam automaticamente atualizados nesses outros arquivos onde essas imagens estão inseridas. É claro que isso não funciona com todos os programas, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho para você também. E se você não tem as versões mais recentes do Office, né, do Excel, principalmente do Excel no caso, né, eu vou te ensinar uma maneira alternativa para você poder salvar suas planilhas como imagens também, caso você não tenha, então, como eu disse, alguns recursos mais avançados aí disponíveis na sua versão do Excel. Dá um pouquinho mais de trabalho, dá, mas vale muito a pena, tá bom? O primeiro método, então, é muito simples. Consiste em você apenas salvar um pedaço da sua planilha ou sua planilha completa como imagem e já jogar esse arquivo diretamente no programa que você deseja, tá? No programa que você deseja inseri-lo como imagem, sem necessariamente salvar esse arquivo como um formato de imagem, tá? Como um arquivo de imagem, um arquivo separado. Por quê? Porque às vezes você quer pegar apenas esse pedacinho aqui e jogar no programa, tá? Sem necessariamente salvar imagens separadas, para depois você ir lá no arquivo, inserir imagem, procurar a imagem na pasta e depois inserir ela, tá bom? Tem essa maneira bem mais simples aí, caso você não precise do arquivo de imagem, tá joia? Então é caso você não precise do arquivo de imagem separadamente. O primeiro passo é selecionar a sua planilha ou o intervalo da sua planilha que você deseja salvar como imagem, tá? Então eu vou selecionar esse pedacinho aqui da minha planilha, tá? Então só esse pedacinho aqui eu quero salvar como imagem. Então eu estou com ele selecionado. O processo, existem duas maneiras de fazer esse processo e eu vou explicar a diferença entre eles, tá joia? Você pode fazer o seguinte, aqui na área de transferência, no grupinho área de transferência da guia página inicial, existe a opçãozinha copiar. Aqui na setinha da opçãozinha copiar, existe a opção copiar como imagem, tá bom? Copiar e copiar como imagem. Eu vou explicar as duas diferenças, a diferença entre as duas, tá? Para você. Eu vou dar um clique primeiro em copiar. Então aqui no caso eu já estou com a minha planilha copiada. Ela já está na minha memória, né? Já está na minha área de transferência, como a gente diz. E agora eu vou escolher um local para colar ela. Como eu não quero esse arquivo como arquivo, né? Como eu não quero essa imagem como arquivo, então eu não vou salvar como arquivo. Eu vou simplesmente no programa onde eu quero inserir, no caso, esse pedacinho. Vamos supor que eu quero inserir num documento do Word, tá? Então vou abrir o Word aqui, criar um documento em branco, tá joia? E aí é muito simples, eu vim aqui na opçãozinha colar, só que preste atenção que você vai vir aqui na setinha da opção colar. Lembrando que a sua planilha ainda tem que estar na memória, tá? Se você tirou a seleção aqui, se você clicou em cancelar aí, apertou o ESC, por exemplo, no seu teclado, então não haverá mais nenhuma planilha na sua memória, tá? Na área de transferência que a gente diz, né? Então o botãozinho colar pode não estar disponível, então tem que ser logo após, tá? Copiou aqui, você vai lá no Word ou no PowerPoint, tá bom? Ou qualquer outro programa aí que seja compatível com essa função, por isso que eu vou te mostrar a segunda função depois. Aí você clica nessa setinha aqui da opção colar, e aí você tem esse botãozinho aqui chamado colar como imagem. Perceba aqui que a gente tem aqui, ó, vincular, né? Mas eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois. E a gente tem aqui, no caso, a opçãozinha imagem, tá? Dentro da setinha da opção colar, colar como imagem. E aí tá joia, tá pronto, tá? Então aqui ó, você tem uma imagem. Se você clicar nela agora, você vai ver que existe até a guiazinha formatar aqui do grupinho ferramentas de imagem, né? No caso aqui, para você perceber que isso aqui realmente é uma imagem. Então você pode fazer todas as edições possíveis aqui dentro de imagem, tá joia?
Isso também vai funcionar por PowerPoint, tá? Então, se você quer jogar isso aqui lá no PowerPoint, então vamos lá abrir o PowerPoint, tá bom? Criar uma apresentação em branco aqui, não precisa ser em branco, tá joia? Deixa eu tirar aqui todos esses elementos aqui que já vêm selecionados, fechar essa janelinha. E é a mesma coisa, tá? Clica na setinha da opção colar e depois aqui em colar como imagem. Aí você pode, claro, né, fazer todas as edições que você faria com uma imagem comum, redimensionando, colocando efeitos, bordas e tudo mais. Maravilha, então, vamos supor agora que você queira fazer com que a sua imagem, né, seja transformada em um arquivo de imagem de verdade, tá bom? Um arquivo de imagem de verdade. Então, extensão JPG, né, JPEG, extensão PNG, alguma coisa do tipo. Estando com o seu arquivo colado em um desses programas, tá? Word ou PowerPoint, tá bom? Você vai clicar com o botão direito sobre ele, sobre esse arquivo, né? Sobre essa imagenzinha aqui, e aí você vai ter uma opçãozinha chamada salvar como imagem. Você vai dar um clique nela. E aí você vai escolher então uma pasta, eu vou escolher a minha área de trabalho, tá? E vou deixar essa imagem aqui, imagem 1 mesmo, tá? Vou deixar esse nome mesmo, mas você pode mudar o nome. E aqui no tipo, você vai escolher o tipo de imagem, tá? Então, por padrão, ele vai colocar aqui para você, o PowerPoint no caso, né? Meta-arquivo avançado do Windows, mas você pode salvar como outro estilo de imagem, tá bom? Então, eu vou salvar como PNG. Tá bom? Vou salvar como PNG aqui, imagem 1 lá na área de trabalho, clico em salvar aqui. Vamos dar uma olhadinha na minha área de trabalho aqui, eu já tenho minha imagem 1, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho dos ícones, só para você notar uma pequena diferença aqui, tá? Deixa eu colocar esse meu arquivo aqui e vamos colocar essa imagem aqui em cima, imagem 1. Note que essa imagem 1 está com fundo transparente, tá bom? Então você consegue ver aí, se você estiver assistindo em tela cheia, em alta resolução, você vai conseguir perceber que o fundo dela não é branco, o fundo dela é transparente, ou seja, transparece o meu plano de fundo aqui da área de trabalho. Então preste bastante atenção nisso, porque o formato PNG ele habilita o fundo transparente. Vamos aqui no Word mesmo, você pode fazer isso no PowerPoint também, tá? Mas vamos aqui no Word, clicar com o botão direito, salvar como imagem, no Word ele fica um pouquinho mais em cima, tá bom? Salvar como imagem aqui, e agora eu vou lá novamente na minha área de trabalho, e vou colocar aqui imagem 2, só que eu vou salvar essa minha imagem como JPEG, tá vendo aqui que no tipo, tá? Tem até GIF, TIFF e tudo mais, tá bom? Vou salvar ela como JPEG. Clicar em salvar aqui. Agora a gente vai para a área de trabalho e vamos dar uma olhadinha como é que ela fica. Perceba que ela ficou com fundo completamente preto, isso pode acontecer, tá bom? Deixa eu dar 2 cliques aqui para a gente abrir, tá? A gente não abriu essa aqui, né? Então deixa eu dar um clique aqui para você abrir, para você ver, né? Ela aberta aqui, tá bom? Como imagem. E essa aqui ela ficou com fundo preto. Poxa, Edu, por que ficou com fundo preto? Eu vou te explicar por que ficou. Aqui no PowerPoint, se você salvar ela, tá? Então vamos salvar ela como imagem também, tá? Salvar como imagem. E aqui a gente vai colocar a imagem 3, mesmo assim com JPEG, tá? O mesmo formato que a gente salvou lá no Word. E aí você vai perceber uma pequena diferença aqui. Então as duas são JPEG, só que essa do Word ficou com fundo preto e essa do PowerPoint ficou com fundo branco, tá? Por quê? Porque no Word aqui a gente não está trabalhando com fundos, tá bom? Então, apesar da minha folha aqui ter um fundo branco, esse fundo, na verdade, é transparente. Então aqui ele vai entender como fundo preto, tá bom? Então fundo de cor preta. Então a gente não consegue enxergar aqui as transparências. A não ser, claro, no caso, né, onde a gente tem cor de preenchimento, né, a gente pode perceber essa cor de preenchimento, tá bom? Então, mas aqui a gente não consegue enxergar então o fundo. No PowerPoint acontece diferente, inclusive as imagens do PowerPoint ficam com uma resolução um pouquinho melhores, tá? Então aqui no caso a gente tem o fundo branco. Por que o fundo branco? Porque aqui no slide, tá? O PowerPoint entende que esse fundo aqui é realmente branco, ele não é transparente, tá joia? Então ele é realmente branco, então ele fica com o fundo branco. O que você pode fazer para contornar isso? Aqui no Excel, esse pedacinho aqui, ele está como fundo transparente. Apesar de estar branco, né, apesar da gente ver o branco aqui, né, por padrão, todas as células do Excel são transparentes. Então você pode contornar isso fazendo o quê? Selecionando esse pedacinho, vindo aqui na ferramenta cor de preenchimento aqui do grupinho fonte e selecionando uma cor de preenchimento, como por exemplo, o branco, tá bom? Aparentemente não mudou nada, mas mudou sim, tá? Então vamos selecionar aqui esse pedacinho, vamos clicar aqui em copiar, vamos lá agora no Word, que é justamente no Word que aconteceu isso, né? Então vamos colar aqui, colar como imagem, tá bom? Agora a gente vai clicar nessa segunda imagem aqui com o fundo branco, salvar como imagem, e vamos lá na área de trabalho, que é onde eu decidi colocar, né? Imagem 4, tá joia?
imagem 4 no formato JPEG. Vamos salvar aqui, só para a gente ver, notar a diferença. Agora você consegue notar a diferença, porque mesmo salvando no Word, agora ele está com fundo branco, porque eu defini esse fundo branco lá no Excel, tá bom? Então preste bastante atenção nisso para não ocorrer esse tipo de erro aí quando você for salvar entre um programa e outro, tá bom? Se aqui no meu PowerPoint eu tivesse um fundo colorido, vamos colocar aqui um fundo colorido. Design, formatar aqui, tela de fundo, preenchimento sólido, vamos colocar aqui um laranja escuro. Perceba, né? Eu coloquei um laranja, então a minha planilha está transparente. Note aqui que a minha planilha está transparente, então ela vai pegar o fundo, tá joia? Então ela vai pegar o meu fundo, minha cor de fundo aqui, tá bom? Então tá aí, tá dada essa diquinha aí. Deixa eu colocar aqui no caso, né, cor automático para a gente deixar no branco novamente. Beleza, então aqui tá pronto, né? É uma das alternativas. Então você viu como salvar, como jogar essa planilha como imagem diretamente no seu arquivo, tá ok? E também como salvar a partir daquele arquivo, né? No caso a gente está mexendo com o Office, tá bom? No PowerPoint e no Word. A gente vai chegar em outros quesitos mais para frente. Então, nesses dois aí, você consegue ver como salvar a sua planilha como imagem. Bem, agora eu vou te explicar então para que funciona a outra opçãozinha aqui de copiar como imagem, tá? Então vamos selecionar esse pedacinho aqui e vamos clicar agora na setinha da opção copiar e agora a gente já vai copiar direto como imagem, tá bom? Então aqui como mostrado na tela, né? E formato de imagem, vamos dar um OK, tá joia? Então agora esse conteúdo já foi copiado como imagem, ele já está na área de transferência como imagem. Então tanto faz você chegar aqui no Word, vamos descer mais um pouquinho e clicar em colar como imagem, tá vendo? Ou só colar, porque ele já é uma imagem, tá? Então a gente já pode direto em colar aqui, tá bom? Já está salvo como imagem. Funciona da mesma maneira, só que esse é um recurso mais interessante, principalmente para quando você quer tirar suas planilhas aqui do Excel e jogá-las diretamente para outro programa sem precisar salvar. Tá? Sem precisar salvar como imagem. Porque às vezes outros programas não vão reconhecer essa cópia aqui, comum, de uma planilha, e depois transformar como imagem diretamente no seu outro programa, tá bom? Então, copiando já como imagem, então é muito mais fácil, né, para essa imagem já ser reconhecida em determinado outro programa que não seja do Office, né? Porque, claro, obviamente, o Excel, como ele faz parte, né, do pacote Office que contém o Word e o PowerPoint, então eles se integram de maneira muito mais fácil. Então, se você estiver utilizando um outro programa que não faça parte do pacote Office, você pode copiar diretamente como imagem, se o seu Excel tiver esse recurso, e aí você já cola lá direto, porque já vai ser colado como imagem, o que é um recurso muito mais fácil, é muito mais fácil de se converter, né? É muito mais fácil esse programa aceitar dessa maneira. Bom, beleza, agora a gente pegou simplesmente um arquivo que estava aqui, jogou num outro programa, tá, mas aí se eu atualizar, né, os meus valores aqui. Então aqui a gente tem uma fórmula, tá? Mas eu vou quebrar isso só pra gente, então tá 961 só pra gente testar. Vou colocar 100 aqui, tá bom? 100 reais. Se eu vier aqui no Word, eu vou perceber que continua 961, tá bom? Não existe vínculo, aqui no PowerPoint também, tá vendo? 961, não existe vínculo. Eu mudei aqui, mas no meu programa, né, no meu PowerPoint, no meu Excel, isso aí não será alterado, tá? Porque é uma simples imagem, tá bom? Uma simples imagem, um simples arquivo de imagem. Mudou aqui, você vai precisar salvar novamente e jogar lá de novo, fazer as devidas alterações. No entanto, existe uma maneira de fazer com que toda vez que você atualizar essa mesma planilha no Excel, ela seja atualizada lá no seu Word ou no seu PowerPoint automaticamente, mesmo sendo uma imagem, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui. Vamos fechar tudo, tá? Só para a gente não se confundir aqui. Eu não vou salvar, tá bom? Vamos fechar tudo para a gente não se confundir, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar esse mesmo intervalo aqui, tá bom? E eu vou clicar aqui em copiar, tá ok? Dessa vez você vai ter que clicar em copiar. Se você quer realmente manter o vínculo entre o arquivo do Excel e a imagem que estará em outro arquivo dentro do programa Office, porque isso pode não funcionar com outros programas, tá bom? É compatível com programas do Office. O PowerPoint, Word, por exemplo, tá? Mas não é compatível com todos os outros programas esse recurso aqui, tá joia? Então você vai ter que clicar em copiar mesmo, para ele entender isso aqui como planilha, não copia como imagem, tá bom? Clica em copiar mesmo. E aí vamos lá, a gente pode ir lá no Word, tá bom? Deixa eu abrir o Word aqui novamente, um documento em branco. Você vai dar um clique então na opçãozinha
colar, tá? Na setinha, mas você não vai escolher colar como imagem, tá bom? Não é colar como imagem, você vai vir aqui na opção colar especial, porque aqui dentro a gente tem uma gama um pouquinho mais avançada, né, de recursos. Perceba aqui, ó, que o Excel, o Word, né, no caso, já identificou a origem, tá vendo? Uma pasta de trabalho no Excel, ele já tem inclusive até o intervalo aqui que está na memória como vínculo, tá bom? Está na memória como vínculo na área de transferência. E aí a gente tem a opção colar comum, só que você vai optar pela opção colar vínculo. E aí aqui nas opções de vínculo você pode escolher imagem, que é meta-arquivo do Windows, ou bitmap, tá? As duas são imagens. Deixa eu colocar a imagem meta-arquivo do Windows, que geralmente é o padrão, né? Vamos dar um OK aqui. Perceba que agora essa imagem, ela não tem todos os recursos de uma imagem comum, então você não vai ter como ficar editando muita coisa aqui, porque ela é vinculada com determinados dados, então ela tem que manter certos aspectos aí. E agora veja bem que tem o número 100 aqui, eu vou vir aqui no Excel, tá bom? Deixa eu tirar minha seleção aqui e vou trocar para 200, tá bom? Troquei para 200 aqui no Excel, ele trocou para 200 aqui também, tá? Então ele faz esse vínculo. Só lembrando que para que esse vínculo ocorra, tá? Os arquivos eles têm que ser mantidos, né? Com os mesmos nomes, né? Bonitinhos e salvos. Então vamos salvar essa planilha do Word aqui. Eu vou colocar planilha do Word não, né? Esse arquivo do Word aqui. E aqui eu vou salvar na minha área de trabalho, né, como teste, tá bom? Vou salvar como teste ali, tá joia? E vou fechar esse arquivo, tá? Então ele está aqui na minha área de trabalho como teste. Perceba que toda vez que eu for abrir esse arquivo do Word, ele vai me dar uma notificaçãozinha aqui dizendo que o documento contém links que fazem referência a outros arquivos. Deseja atualizar com os dados dos arquivos vinculados? Aí sempre que você abrir o arquivo, você vai ter que clicar em sim para que ele possa fazer essa atualização com esse arquivo aqui. Obviamente, esse arquivo tem que existir, né? Ele não pode ser excluído, ele tem que existir, está bonitinho lá com o nome dele, para o Excel, né? Para o Word, né, conseguir reconhecer onde ele está e fazer a vinculação dos dados. Então, eu vou trocar aqui para 500, né, por exemplo, aí você consegue ver que ele foi trocado aqui também. Tá joia? Deixa eu fechar aqui e mostrar para você que isso também pode ser feito dentro do próprio PowerPoint, tá bom? Então, vou colocar aqui uma planilha em branco, vou tirar essas caixinhas aqui, tá joia? Vamos selecionar esse pedacinho aqui novamente, copiar, tá? Não é copiar como imagem, tem que ser o copiar para a gente poder reconhecer o vínculo aqui. A mesma coisa, tá? Colar especial. E aí você vai colar link. Aqui ele já aparece como link e não como vínculo. Ele tem aqui colar, tá bom? Tem várias opções de colagem aqui, um pouco diferentes do Word, né? Ele tem como colar link. E aí você coloca anexar hiperlink, né? Que no caso ele vai fazer um link para esse arquivo, ou então objeto, né? No caso aqui, pasta de trabalho do Microsoft Excel. Aí você vai dar um OK aqui, então ele vai colar com uma pasta de trabalho do Excel, tá? No caso aqui, ele vai reconhecer isso como imagem também, tá joia? Então aqui você pode até fazer as alterações que você quiser, tá? Mudar tamanho, tá? Então aqui a gente tem R$500, né? Vamos lá fazer alguma modificação aqui, trocar para 800, tá bom? Então aqui no Word, no PowerPoint, né, ele é trocado para 800 também. Então ele funciona como vínculo. É um pouquinho diferente do Word, tá? Mas ele funciona da mesma maneira. No entanto, ao salvar o arquivo como imagem, se você pegar esse arquivo aqui, né, um arquivo vinculado e salvar como imagem, né, como um arquivo realmente separado, aí obviamente, né, ele não vai fazer esse vínculo, tá? Então se eu pego esse JPEG aqui, ele não vai fazer um vínculo lá com o arquivo do Excel automaticamente, tá? Porque é um formato já pronto, né, de imagem pronto, não tem como fazer esse vínculo, essa alteração, essa atualização de acordo com a planilha do Excel. Tá joia? Esses são métodos bastante interessantes aí para você utilizar entre programas do Office. Deixa eu fechar aqui, não salvar. Mas se você não tem esses recursos aí dentro do Office, inclusive você tem só o Excel, por exemplo, não tem outros programas como o Word e o PowerPoint, você pode fazer de uma maneira diferente, uma maneira um pouco mais... ela é um pouco mais demorada, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas também funciona, tá? Muita gente utiliza o print screen, né? Muita gente faz captura de tela, né? Por exemplo, então vai fazer a captura de tela, captura um pedaço aqui e salva como imagem. Funciona também, só que aí você provavelmente teria que editar esse pedaço dessa imagem, né, num editor, porque é muito difícil que você consiga fazer a edição perfeitinha aqui, né, sem deixar alguns retalhos, alguma coisa do tipo, né, fazer uma captura de tela perfeitinha. Além do mais, pode ser que você queira uma quantidade muito grande de dados que não cabe na tela, o que o print screen não consegue fazer, né, o que a captura de tela não consegue fazer. Então vamos supor que você quer salvar todo esse pedaço aqui, tá joia? Como uma única imagem, então você seleciona ele inteirinho como uma única imagem.
Se você for fazer a captura de tela, você não consegue fazer, tá joia? Porque na tela ele só cabe até aqui. Aí você teria que diminuir muito o zoom para caber. E se você fizer com zoom, uma captura de tela com zoom muito reduzido, né, a imagem fica com uma qualidade péssima, né, uma qualidade horrível. E aí você não consegue simplesmente enxergar nada. Para esses casos, o que a gente pode fazer? Utilizar o Paint. Tá? Então, provavelmente, se você não tem esses Word e o PowerPoint, né, por exemplo, no seu computador, então você pode utilizar o Paint, que o Paint provavelmente você tem, né, que ele já vem com o Windows, tá? Então, eu vou abrir o Paint aqui, tá bom? Deixa eu abrir o Paint aqui, já deixar ele aberto. Vamos supor, então, que eu realmente queira todo esse pedaço aqui, tá? Então, todo esse pedaço gigante aqui. Você pode fazer das outras maneiras que eu te ensinei, com os outros métodos, tá? Mas vamos supor que a gente queira pegar todo esse pedaço aqui. Então, vamos clicar em copiar aqui. Você pode, inclusive, copiar como imagem, tá? Porque no Paint não tem jeito, você não vai conseguir vincular, tá bom? Os dados, fazer com que os dados alterados aqui sejam alterados no Paint, isso não dá para fazer. Então, tanto faz copiar como imagem. Eu vou até utilizar o copiar como imagem porque é um pouco mais seguro, né? Porque fazendo essa transição do Excel para o Paint, tá? Então, se já é como imagem, já fica mais interessante, né? Para o Paint processar esse arquivo, tá? Então, vamos copiar como imagem aqui, setinha, né? Como mostrado na tela, imagem, vamos dar um OK aqui. E aqui com o Paint aberto, a gente tem a opçãozinha aqui, ó, colar, tá bom? Você pode colar aqui ou colar de, né? Vamos clicar só em colar aqui e, no caso, o meu arquivo já é colado automaticamente aqui. Aí é muito simples, tá? Só você vir aqui em arquivo, salvar, tá joia? Vamos salvar na nossa área de trabalho aqui como imagem 5. E você pode escolher o tipo também, tá? PNG, JPEG e tudo mais. Aqui não vai fazer tanta diferença assim, tá? Porque o arquivo do Paint ele é realmente muito arcaico, né? Não tem muitas coisas aqui, muitas configurações para a gente mexer. Então vamos colocar aqui JPEG mesmo, então clique em salvar. Vamos fechar o Paint aqui, vamos lá na área de trabalho, perceba que o meu arquivo está aqui, tá joia? Então ele salvou todo o pedaço que eu tinha selecionado ali, o que uma captura de tela não conseguiria fazer, né? No entanto, vale uma dica aqui também em relação ao Paint, tá? Quando o seu arquivo é muito pequeno e a área do Paint é muito grande. Então você seleciona esse pedacinho aqui, vamos selecionar esse pedacinho novamente, clicar aqui na setinha da opção copiar e vir aqui em copiar como imagem, tá bom? Vamos dar um OK aqui. E agora vamos abrir o Paint aqui. Tá joia? Perceba o tamanho da área comum do Paint, essa é a área padrão do Paint. Aí você vai dar um clique em colar aqui, ele vai colar só esse pedacinho. Tá? Então, se você salvar isso aqui como imagem, essa parte branca também será salva, tá? Então essa parte branca aqui fará parte da sua imagem, tá? É muito simples. Depois que você cola aqui o seu arquivo, você dá um clique aqui fora, tá bom? Nessa área cinza aqui. E se você estiver vendo em alta definição o vídeo em tela cheia, você vai conseguir perceber que aqui no cantinho, tá? Aqui no meio, tá? No meio dessa parte aqui no meio dessa lateral aqui, tem um quadradinho, tá? Quando você passa o mouse, então o seu cursor vira uma setinha dupla. Então você dá um clique nesse quadradinho, tá? Quando o seu cursor tiver com essa setinha dupla, clica, segura clicado e vai arrastando até a área bater aqui, ó, no finalzinho da sua planilha, tá bom? E solta. E a mesma coisa aqui embaixo, tá? Então aqui embaixo também vai ter um quadradinho que você pode clicar, segurar clicado e arrastar até adequar a área do Paint à área do seu arquivo, tá bom? Então a área do Paint que foi adequada ao tamanho do meu arquivo. Ok? Aí é muito simples novamente, só clicar em salvar, arquivo salvar, tá? Então vamos salvar aqui nossa imagem número 6, tá? Dessa vez vamos salvar como PNG. Vamos salvar aqui, e aí vamos dar uma olhadinha aqui, tá joia? Imagem 6, essa imagem aqui foi salva no Paint. Funciona da mesma maneira caso você não tenha os recursos aí que eu te expliquei no começo do vídeo. Bem, é basicamente isso então que eu tinha para passar para você nesse vídeo aqui. É claro que existem outras alternativas, tá? Você pode usar uma impressora virtual, tá? Que também consegue, algumas delas, né, conseguem salvar seu arquivo como formato de imagem. Você pode utilizar conversores online, tá? Que você joga sua planilha lá, ele vai converter. O problema é que não existem tantos recursos de personalização nesses métodos alternativos, né? Como uma impressora virtual e os conversores online. Então, simplesmente eles vão pegar o seu arquivo completo, né, e vão transformar como imagem, e aí você vai ter que pegar esse arquivo, né, depois de pronto e colocar no editor de imagem para editar o tamanho, fazer os recortes certinhos, tá bom? Então eu preferi não passar esse método para você e ficar só com esses aqui que eu acho que são os mais interessantes e mais personalizáveis possíveis. Mas se você tiver algum outro método, se você conhecer algum outro método interessante para fazer esse mesmo tipo de procedimento, né, de salvar uma planilha do Excel como imagem, aí você deixa aí nos comentários, tá joia?
E por enquanto é isso. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido de fácil entendimento, apesar de ter sido extremamente longo, né? Espero que tenha sido de fácil entendimento. E qualquer dúvida que você tiver ou sugestão, é só deixar nos comentários aí ou entrar em contato da maneira como você achar mais adequada. Ok? Grande abraço e até a próxima. Valeu!